Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele eu também. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de hoje, a partir deste momento, cumprimentar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada, dia 15 de abril de 2025. Aqui quem fala é o pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E nós estamos aqui, irmãos, mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para o reino da luz virá. Para o reino da luz virá. Para o reino da luz. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Vamos dar início aqui mais um estudo bíblico da palavra, estudo bíblico de toda terça-feira, irmãos. Estamos estudando o segundo trimestre de 2025, mas antes quero te convidar para nós fazermos uma oração, agradecer essa noite ao nosso Deus, né? E fazermos aqui uma oração antes de darmos início aqui. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez para cumprir com essa missão a qual o Senhor colocou nos nossos corações de trazer o ensinamento da Tua Palavra. A Tua Palavra que nos liberta, a Tua Palavra que nos transforma, a Tua Palavra que nos gera de novo, Pai. A Tua Palavra que produz em nós o novo nascimento, Senhor. Quero abençoar cada vida que vai acompanhar aqui ao vivo. Quero abençoar também as vidas que vão acompanhar depois também, Pai. Que o Senhor, meu Deus, nos dê sede, que o Senhor nos dê fome, Senhor, para estarmos aprendendo cada vez mais a Tua Palavra e que através desse estudo o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, meu Deus, para que todas as barreiras espirituais das nossas vidas sejam quebradas, meu Pai. Todos os impedimentos, Pai, sejam quebrados e nós possamos viver a Tua vontade, viver a Tua Palavra. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão entrando aí, nós já vamos aqui para a nova lição, irmãos. Colocar aí a capa da nova lição. Está aí a lição número 2, lição de hoje, né? Que tem como tema o novo nascimento. E só para recordar aqui, estamos estudando o segundo trimestre de 2025, que tem como título principal "E o Verbo se fez carne". Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Daqui a pouquinho vamos estar cumprimentando os irmãos
enquanto os irmãos vão entrando aí. Mas aí nós vamos agora para o texto áureo. O texto áureo da nossa lição de hoje está em João, capítulo 3, versículo 3. Espera aí, deixa eu só dar um pause aqui. João, texto áureo. Os irmãos veem que nós demos uma mudada aqui, né? Uma mudada na tela do estudo aí também. E vai ser bênção de Deus, né? Ficou mais bonitinho aí. Olha só, o texto áureo, João 3, versículo 3, diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Os irmãos que já entraram aí, eu gostaria só que me falasse se o som está bom, amém? Só me dá essa orientação aí se o som está bom. Dei uma reguladinha aqui na mesa. Só me fala aí se o som está bom. Glória a Deus. Verdade prática. O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Aí nós já temos uma definição, né, sobre o que é o novo nascimento. Nós vamos aprofundar mais, mas essa explicação aqui eu já gostei muito. O que é o novo nascimento, irmãos? Uma das explicações, né, é o modo bíblico, ou seja, segundo a palavra de Deus, né, é o modo bíblico de transformação, ou seja, é uma transformação, e é uma transformação radical. E essa transformação é de quê? É uma transformação da natureza do pecador. Então, quando nós temos a nossa natureza pecaminosa transformada radicalmente, nós podemos dizer que isso é o novo nascimento. Não é uma transformação superficial, não é uma transformação externa, é uma transformação radical, irmãos. Este é o Novo Testamento que a Bíblia fala. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então é bênção do Senhor, né, irmãos? Gostei muito dessa explicação. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Só cumprimentar os irmãos que já entraram aí, né? Minha família está aí, minha esposa, né? Minha esposa está aí, meus filhos estão aí também, Suzane e Pedro. Cumprimentar a diaconisa Daniele, né? Que está aí também. Nossa irmã Nilde Villanova está aí também. Nossa missionária Raimunda já está aí. Nossa levita Maria Alice. Aqui está o Max, né? O nome do Max. Aí eu queria saber, é o João Kleber que está aí? Se é o João Kleber, né? Não sei se é o João, está no Facebook aqui do Max. E também nosso levita Jesuíno, nossa levita Júlia estão aí também. Então Deus abençoe os irmãos que já entraram em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, irmãos. Vamos prosseguir aqui. Leitura bíblica que os irmãos têm que ler antes do estudo bíblico, né? Todas as vezes antes do estudo bíblico, os irmãos procurem saber ali qual é a leitura bíblica. Está em João, capítulo 3, versículo 1, versículo 1, né? Versículo 9 e versículo 1 ao 9, perdão. João, capítulo 3, versículo 1 ao 9 e versículo 16. Os irmãos disseram que o som está bom, né? Então vamos prosseguir aqui em nome de Jesus. Vamos lá, apresentação da lição. Essa lição tem 3 objetivos principais, irmãos. Primeiro objetivo, relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. Uma conversa bem famosa, né? Examinar a doutrina da regeneração. E o terceiro objetivo, elencar os meios da obra regeneradora. Introdução da lição. Já estamos em lição. Introdução diz: nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Daqui a pouquinho vamos aprender o que significa regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Então nós somos gerados através do Espírito Santo. Daqui a pouquinho o significado da regeneração. Glória a Deus. Regeneração e novo nascimento, irmãos, são a mesma coisa. Amém? Não confunda. Regeneração, todas as vezes que você ouvir sobre regeneração na Bíblia e todas as vezes que você ouvir novo nascimento na Bíblia, são a mesma coisa. Amém? Então vamos lá. Tópico 1, já entrando aqui no tópico 1. Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Você já ouviu falar de Nicodemos, né? Mas quem era Nicodemos? O contexto de João 3
revela que Jesus já era uma figura reconhecida em Jerusalém. Devido ao milagre que realizou a transformar água em vinho, a sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do Templo de Jerusalém. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos. Veja que Nicodemos, ele era um mestre israelita, ele era um fariseu. Já ouvimos muito falar dos fariseus, né? Um grupo ali religioso, um grupo que tinha ali muito zelo pela palavra de Deus, né? Tinha muito zelo ali na teoria, mas nem sempre a prática condizia com a teoria, né? Isso nos ensina que nós podemos até ser zelosos nas escrituras, irmãos, mas para Deus o mais importante é o quê? É a prática, né? É a prática da palavra dele. Amém? Então, Nicodemos era um mestre da lei, era um fariseu, era um dos principais, né? Ali das sinagogas. Ali diz, ele era um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Então era um mestre importante, era um mestre poderoso, tinha muito prestígio e era também sábio, né, irmãos? Então isso é interessante. Beber uma aguinha aqui, irmãos. Ele era sábio, ele já tinha muita teoria, mas essa sabedoria dele ainda era limitada, irmãos, à sua capacidade humana. Nós aprendemos com isso que a nossa sabedoria, irmãos, ela não é suficiente, somente a nossa sabedoria que nós obtemos pela nossa capacidade humana. Nós precisamos de uma revelação espiritual. Nós precisamos de uma revelação sobrenatural. Nicodemos, ele conhecia a letra. Faltava ele conhecer o espírito por trás da letra. Faltava ele ter a experiência com o espírito por trás da letra. Amém? A letra não é o suficiente. Temos que ter a revelação do espírito por trás da letra. A Bíblia fala que a letra mata, o espírito vivifica, né? Então não é somente a teoria, nós temos que ter também uma experiência espiritual com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então já podemos passar para o subtópico 2. E o subtópico 2 tem como subtítulo, João Kleber, cadê teu celular, João Kleber? Subtópico 2 tem como subtítulo o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Vamos lá. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. Nossa irmã Daniele, né, tá perguntando aqui, pastor, doutrina dos Nicolaitas vem de Nicodemos? Não, a doutrina dos Nicolaitas já é lá do Antigo Testamento, né? Vem desde lá do Antigo Testamento a doutrina dos Nicolaitas, amém? Nicodemos já é no Novo Testamento, né? Nicolaitas vem lá do Antigo Testamento, né? Qualquer dia nós trazemos aqui mais aprofundado, né, irmãos? Para não ter o risco de falhar em alguma explicação aqui, né? Mas, segundo, né, a minha memória e segundo o meu conhecimento aqui, essa doutrina dos Nicolaitas que aparece lá em Apocalipse, né? Fala lá em Apocalipse, está se referindo a uma passagem do Antigo Testamento. Não vou me lembrar exatamente qual, mas é da passagem lá do Antigo Testamento. Amém? Se eu não me engano, se eu tiver errado, depois a gente corrige. Glória a Deus, porque às vezes a memória pode falhar, né? O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Vamos lá. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. Rabi é mestre. Rabi significa mestre. Neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Glória a Deus. Então, olha só, irmãos. Se os irmãos puderem dar uma pesquisadinha aí, irmãos, porque pode ser que minha memória falhou aqui, tá bom? Se os irmãos quiserem dar uma pesquisadinha aí rapidinho no Google aí, os alunos que estão aí, é bom que interajam aqui com a aula também. Pesquisa aí rapidinho, doutrina dos Nicolaitas, se é uma referência ao Antigo Testamento,
Porque minha memória pode ter falhado aqui, amém? Aí os irmãos pesquisem e coloquem aí. É bom que a gente traz a resposta certa aqui para os irmãos. Os irmãos só pesquisem se faz referência ao Antigo Testamento ou ao Novo, porque minha memória pode ter falhado aqui. Vamos lá. Então, irmãos, olha só, eu destaquei aqui. Nicodemos, ele tinha interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo Senhor. Como nós citamos aqui, eles conheciam o Antigo Testamento. Eles conheciam a doutrina e o ensino do Antigo Testamento. Faltavam eles conhecer a doutrina do Novo Testamento, irmãos. Então, Nicodemos, ele se interessou em compreender o ensino novo. Por isso que eu destaquei isso, ó. Ele se interessou em compreender o ensino. Veja que Nicodemos, o que chamou a atenção de Nicodemos foram os milagres de Jesus, foram os sinais de Jesus, mas não foi apenas isso. Ele reconheceu que Jesus era mestre, Jesus era rabi, e ele reconheceu que Jesus, ele era ali filho de Deus, mas ele não reconheceu somente pelos milagres, ele reconheceu também pelo ensino. E o que nós podemos aprender com isso, irmãos? Ele buscou a Jesus não somente pelos milagres, mas ele buscou a Jesus também pelo ensino. Irmãos, tem muitas vidas, tem muitas pessoas que buscam a Jesus pelos milagres, mas não buscam pelo ensino. Essa lição vai nos ensinar também que nós temos que buscar Jesus Cristo não somente pelos milagres, não somente pelos sinais, mas temos que buscar a Jesus também pelo ensino. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos que vão pesquisar aí, né? Só pesquise e voltem para o estudo, irmãos. Não vão sair do estudo aí, né? Só pesquise rapidamente e volte para o estudo, só para a gente dar a resposta certa aqui. Então, irmãos, isso que nós vamos aprender, ó. Não busquemos a Jesus somente pelos sinais. Não busquemos a Jesus somente pelos milagres. Busquemos a Jesus principalmente pelo ensino. Porque os milagres podem nos abençoar, mas é o ensino que vai nos transformar. Tem pessoas que recebem o milagre, irmãos. Recebe a bênção, recebe o milagre, recebe a cura, mas não recebem a transformação. Por quê? Porque buscam Jesus pelo milagre, pela bênção, mas não buscam pelo ensino. E é o ensino que vai nos transformar, porque a Bíblia fala claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu quero trazer já um versículo, o primeiro versículo aqui que nós vamos estar examinando, que está aí, olha só como ficou bonito o estudo bíblico agora, né? O primeiro ensino, irmãos, deixa eu só dar um pause aqui também, né? Que nós temos que dar um pause e eu vou trazer aqui. O primeiro versículo, né? O primeiro versículo não é esse que está aí na tela, não. Deixa eu colocar aqui o primeiro versículo. O primeiro é esse, Atos capítulo 1, versículo 1. Olha só o que diz aqui, ó. Atos 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Olha só, irmãos, aqui é o médico Lucas, né, escrevendo ali a Teófilo. Ele falou que fez o primeiro tratado acerca de tudo quanto Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Irmãos, busque a Jesus não só pelo que ele pode fazer, mas busque a Jesus por aquilo que ele pode nos ensinar, que é o ensino que vai fazer a diferença. É o ensino que vai mudar a nossa mente, mudar o nosso coração. É o ensino que vai provocar dentro de nós o novo nascimento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Certa vez, um amigo meu me perguntou, né? Pastor, que dia que é o culto de libertação? Eu gosto de culto de libertação. Que dia que é o culto de libertação? Falei, olha, o culto de cura e libertação é tal dia. Mas o principal culto de libertação é na terça-feira, que é no estudo bíblico. Ele ficou até assim sem me entender. Eu falei, não, o principal culto de libertação é o estudo bíblico, porque a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmãos. Glória a Deus. Nosso evangelista Jânio Gomes, né? Está aí também, evangelista Jânio, Deus abençoe. Evangelista Jânio, irmãos, vai estar lá no domingo com a gente, né? Trazendo a palavra. Então já convido todos os irmãos que estão aí na live e os irmãos que vão ver depois também a estarem domingo no culto da família, que vai ser uma bênção do Senhor, e o pastor Jânio vai estar ali pregando a palavra de Deus. E aí, os irmãos acharam a resposta aí sobre os nicolaítas, irmãos? Deixa eu ver. Suzane botou aqui, ó. Nicolaíta é uma heresia que se infiltrou na igreja primitiva, cujos aderentes são chamados de nicolaítas. No capítulo 2, versículos 6 ao 15 do livro do Apocalipse. São citados
são citados... Cadê? Me perdi aqui no Bíblia. São citados os nicolaítas. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Pois é, Suzane. Essa heresia se infiltrou na igreja primitiva. Mas agora ela vem da onde? A origem do nome Nicolaítas. É isso que eu estou querendo lembrar. Se Nicolaítas é do Novo Testamento, né? Ou se os Nicolaítas são do Antigo Testamento. A origem do nome, né, Nicolaítas, vem do Novo ou do Antigo? É isso que nós estamos querendo aqui lembrar, né? Porque ela se infiltrou no Novo Testamento, né, na igreja primitiva. Mas a origem dos Nicolaítas, né? Doutrina de Nicolau, que eu me lembro, tem, né, um tal de Nicolau aí, irmãos, que pregou. Se eu não me engano, esse Nicolau, ele realmente foi um herege. Ele foi um herege que apareceu ali depois da morte de Jesus. Não lembro direito, irmãos. Então é mais garantido que foi no Novo Testamento. Mas vamos aprender juntos. Dá mais uma pesquisadinha aí. Qual a origem do nome Nicolaítas? Se vem do Antigo, do Novo Testamento, ou se foi um herege que apareceu ali na igreja primitiva, né? Pra gente lembrar direitinho aqui. Porque a memória falha também, é normal. Vamos lá então, irmãos. Vamos lá. Prosseguindo aqui. Vamos para o terceiro subtópico. Mas é bom que nós vamos lembrar juntos e estudar juntos. Estudo bíblico é isso. Estudo bíblico é isso, nós estamos aqui estudando juntos, amém, meus irmãos? O diálogo entre Jesus e Nicodemos. A resposta aqui já ajudou muito, né? Mas agora nós só precisamos compreender a origem do nome Nicolaítas. Essa heresia se infiltrou ali na igreja primitiva, ou seja, foi no tempo ali que surgiu a igreja. E ela é citada no Apocalipse, né? A doutrina dos Nicolaítas. Vamos lá, a partir do versículo 3... a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. Então Jesus falou: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. Então isso deixou Nicodemos perplexo. Que continuou: desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Irmãos, só para dar uma contextualizada aqui também, essa passagem que nós estamos estudando foi aquela passagem que Jesus se encontrou com Nicodemos. A Bíblia fala que Jesus se encontrou com ele de noite, à noite, e Jesus foi ali à noite na casa de Nicodemos, ensinar Nicodemos. Jesus foi ensinar Nicodemos ali no particular. Isso já traz também outro ensino para todos nós. Nós vivemos num tempo onde ali grandes pregadores, né? Já ia falar pecadores. Grandes pregadores, irmãos. Vivemos num tempo, né, onde grandes pregadores renomados, pregadores ali mais conhecidos, né? Muitos só querem pregar se for em igreja grande. Muitos só querem pregar se for para multidões de pessoas. Muitos só querem pregar se for para muitas pessoas. Às vezes tem pregadores, se for convidado para pregar numa igreja pequena, de poucos membros, não vai nem querer aceitar, irmãos. Porque vivemos no tempo onde o homem quer impressionar, né? Onde o homem quer ali impressionar as pessoas, ser visto pelas pessoas. Então, muitos só querem pregar se for para multidões. Para poucas pessoas, são poucos que querem pregar. Nós, em igreja pequena, nós temos até dificuldade de encontrar pregadores, muitas vezes, para convidar para a igreja, irmãos. Então, veja só. Jesus, ele não pensava assim. Para Jesus não tinha esse negócio. Jesus, ele pregava, ele ensinava tanto para multidões, como também ensinava para uma só pessoa. Ele ensinou a mulher lá no poço de Jacó. Ele ensinou a Nicodemos no particular também. Jesus, se tivesse uma criancinha ouvindo ele ensinava. E nós também temos que ser assim, irmãos. Olha só a importância. Você não pode desprezar. Pode ser uma multidão ou pode ser uma única pessoa. Porque, olha só, imagine um pássaro. Um pássaro quando ele vai semear. Porque os pássaros também semeiam, né? Eles pegam sementes ali e espalham as sementes, né? Então imagine um pássaro. Um pássaro, ele pega uma simples sementinha, uma única sementinha. E essa semente, ele voa, né? Ele espalha essa semente, essa única semente, em outros lugares, em outros terrenos. Dessa semente, essa semente vai germinar. Essa semente, depois de germinada, vai ali nascer uma árvore. Essa árvore vai crescer. Essa árvore vai crescer e ela vai dar muitos frutos.
Desses frutos surgirão muito mais sementes. Imagine só um grão de milho que você joga. Um grão de milho que você planta, ele vai crescer, ele vai se tornar um pé de milho. Deste pé de milho vão surgir várias espigas, e nessas várias espigas surgirão mais muitos caroços de milho. Então tá vendo a importância? Não importa se você prega para multidões ou se você prega para poucas pessoas. Essas pessoas a qual nós estamos pregando, essas pessoas vão espalhar também a semente. Essas pessoas vão espalhar a palavra também. Essas sementes vão germinar, vão dar frutos. Desses frutos vão surgir muito mais sementes também. Então Jesus, ele tinha esse foco, ele tinha esse pensamento, e para ele valia mais uma alma do que o mundo todo. Então ele não se importava de pregar tanto para multidões como também para uma só pessoa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito bom, né? Esse ensinamento para nós nunca desanimarmos de pregar em nome de Jesus Cristo. Às vezes você foi chamado para pregar, principalmente aí na sua família. Às vezes você não vai ser chamado para multidões, às vezes você é chamado para um filho, para uma filha, para um esposo, para um vizinho. Isso não importa, irmãos. O que importa é cumprir a palavra de Deus. E aqui eu destaquei duas palavras, água e do Espírito. Nascer de novo significa nascer da água e nascer do Espírito. Todas as vezes que nós ouvimos falar de água, nós lembramos de quê? Nós lembramos do batismo, né? Batismo nas águas. Mas o significado é mais profundo. Depois, no próximo tópico, nós vamos entender que esse nascer da água tem um significado mais profundo. Então é nascer da água e nascer do Espírito. Espírito com letra maiúscula, irmãos. Então, só para dar uma adiantada aqui, né, do próximo tópico, nascer da água significa, irmãos, aquela limpeza que nós temos espiritual. A limpeza da nossa alma. Nós sabemos que a nossa natureza é pecaminosa. Com isso, a nossa alma é pecadora. A nossa alma é doente. Nossa alma é suja. Então, a nossa alma ela precisa ser lavada. Nascer da água é isso. É ter a alma lavada. E nascer do Espírito é ser regenerado no Espírito. É quando o nosso espírito nasce de novo. Irmãos, este é o novo nascimento. É algo bem profundo, né? Não é algo externo, não é algo superficial. É algo bem profundo. É quando nós nascemos de novo do Espírito. Amém? Só para dar uma adiantada, mas depois nós vamos frisar melhor. Eu destaquei também que é uma nova forma de viver. O novo nascimento é uma nova forma de viver, irmãos. Essa nova forma de viver é uma nova maneira de pensar também. A Bíblia fala que nós somos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós experimentemos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, irmãos. O novo nascimento também é uma nova maneira de viver e é uma nova maneira de pensar, porque os nossos pensamentos é que vão guiar as nossas ações. Os nossos pensamentos é que influenciam as nossas ações. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E aí eu já tenho outro versículo aqui para nós explorarmos, irmãos. Quando se fala de novo nascimento, nós ouvimos esse termo novo nascimento no Novo Testamento. Mas, irmãos, desde o Antigo Testamento, Jesus ele já tem uma palavra profética sobre o novo nascimento. Desde o Antigo Testamento, né? Deus ele já tem uma palavra profética sobre o novo nascimento. O Antigo Testamento também já falava do novo nascimento. Vamos conferir aqui comigo? Vamos lá. Olha só, Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Diz assim, ó, olha só o versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo. Um novo coração, né? E porei dentro de vós um espírito novo. Olha só, espírito com letra minúscula, né? Espírito novo. Ou seja, um espírito, irmãos, regenerado. Um espírito nascido de novo, né? Dentro de nós. O espírito do homem, mas regenerado. E aqui diz, e tirarei da vossa carne o coração de pedra. Então o novo nascimento também ele muda o nosso coração. Coração na Bíblia está ligado à mente. Coração na Bíblia não é só esse órgão que nós temos de carne, não. Coração na Bíblia significa a nossa mente também. Então diz, tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Nós vamos nos tornar mais sensíveis às coisas de Deus. Um coração de pedra não ouve a voz de Deus, mas um coração de carne ouve. A Bíblia fala, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, ou seja, o vosso entendimento. E aqui no versículo 27 diz, ó, e porei dentro de vós o meu espírito. Aí espírito com letra maiúscula, o espírito de Deus. Deus ele nos dá um novo espírito, ele faz o nosso espírito nascer de novo,
mas é através do Espírito Santo, do Espírito dele. E aqui continua: e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. O novo nascimento é que nos capacita a obedecer. Tá vendo a importância do novo nascimento? Sem o novo nascimento nós não somos capazes de obedecer. Somente através desse processo de limpeza, de tirar o coração de pedra, de nos dar um novo espírito, fazer o nosso espírito renascer e colocar o Espírito Santo dentro de nós, somente através desse processo é que nós somos capazes de obedecer a Deus. Sem isso nós não somos capazes de obedecer. Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer nada. Tá vendo a importância do novo nascimento? O novo nascimento é vital nas nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, dito isso, podemos avançar, né? Vamos aqui para o subtópico, para o tópico 2. Creio que ficou bem entendido aí, né? Qualquer dúvida, os irmãos perguntem aí. Vamos lá para o tópico 2. Antes de começar o tópico 2, deixa eu só beber um chazinho aqui, irmãos, rapidinho. E aí, Suzane, não achou não a origem do nome Nicolau? Dos Nicolaitas? Eu creio que Nicolau foi um herege que surgiu, né? Vamos esperar aí, ver se minha filha acha aí. Vamos lá, o novo nascimento, a obra de regeneração. Então agora vamos falar dessa obra de regeneração que significa também o novo nascimento. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, irmãos, que meu Facebook deu uma parada aqui, deixa eu só ver. Ah, tá. Nossa diaconisa Osmarina, né? Está aí também, Deus abençoe. Diaconisa Osmarina, em nome de Jesus Cristo e toda a família. Vamos lá, o novo nascimento, a obra de regeneração. Subtópico 1, um novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenesia, esse nome é difícil, palingenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Pastor William, o que é novo nascimento? Ainda não entendi. Olha só, outro significado aí para ficar mais fácil de entender, irmãos. Novo nascimento significa também, literalmente, né? Significa voltar a ser gerado novamente. Quando Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo, Nicodemos não entendeu na hora. Nicodemos estava acostumado ali com o ciclo natural da vida, né? Qual é o ciclo natural da vida? A gente nasce, a gente cresce, a gente aprende a falar, aprende a andar, a gente cresce, a gente envelhece e a gente morre, né? Esse é o ciclo natural da vida. Nasce, cresce, envelhece e morre. Nicodemos estava acostumado com esse ciclo. Jesus, ele falou, irmãos, que nós podemos experimentar um novo ciclo. Um ciclo sobrenatural. Um ciclo espiritual. Nesse ciclo inclui o novo nascimento. Nascer de novo, ser gerado de novo. Então Nicodemos, ele estava tendo uma visão humana, uma visão terrena da coisa. Ele falou: mestre, como é que pode? Como é que vai acontecer isso se eu nascer de novo? Por acaso eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Como é que pode isso? Vai retroceder o ciclo da vida? Eu vou voltar a ser um bebê, vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Aí Jesus falou: Nicodemos, você não entende nem as coisas terrenas, né? Como é que vai entender as coisas espirituais? Quando nós nos limitamos a querer entender só as coisas terrenas, irmãos, nós vamos ser privados de entender as coisas espirituais, né? Aí foi quando Jesus falou: pois eu digo, aquele que não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino dos céus. Memorize essas duas palavras, ver e entrar. Então vamos continuar aqui. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia. O que é soteriologia? É doutrina da salvação. Para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. O novo nascimento é uma transformação interior do pecador. Eu acho que a Suzane respondeu aqui, irmãos, que meus comentários estavam travados. Meus comentários aqui estavam travados. Nosso pastor Jane falou que domingo vai estar lá, né? Só confirmando. Nossa missionária Rita de Castro está aí também. Nossa irmã Natália está aí também. Deus abençoe. Suzane respondeu aqui, porque estava travado. Vamos ver aqui, ó. Os Nicolaitas eram um grupo mencionado na Bíblia cuja origem exata é incerta. Ah, agora tá vendo aí, diaconisa Daniele? Por isso que nós estamos com dificuldade de lembrar, né? É porque a origem deste nome Nicolaita, a origem é incerta.
Aí vai vir algumas explicações aqui, ó. Alguns estudiosos acreditam que seguiam Nicolau, possivelmente um dos primeiros diáconos da igreja. Então se refere mesmo ao Novo Testamento, né? Mas não é a Nicodemos, irmãos. Aqui não é a Nicodemos, amém? Pode ter sido, alguns estudiosos, né, interpretam que pode ter sido um diácono da igreja primitiva, que teria se desviado da fé e ensinado práticas imorais, como a idolatria e a libertinagem, associadas à doutrina de Balaão. Aí, ó, por isso que eu achei que era do Antigo Testamento, porque está ligado à doutrina de Balaão. Está ligado, né, no tempo ali do profeta Balaão. Outros intérpretes, porém, acreditam que o nome Nicolaitas vem do termo grego Nicolá, vamos comer, sugerindo que o grupo promovia o consumo de alimentos oferecidos a ídolos. Glória a Deus. Ah, sim, a Suzane tinha colocado. É porque meus comentários tinham dado uma travada aqui, irmãos, mas agora já destravou. Então, diaconisa Daniela, eu creio que agora já clareou mais nossa mente, né? Então, Nicolaíta, o termo, o significado do nome é incerto. Mas surgiu ali essa doutrina, se infiltrou na igreja primitiva, ali no Novo Testamento, na igreja primitiva. Mas a sua origem se remete às suas práticas, as práticas pecaminosas se remetem desde o tempo de Balaão. Por isso que veio na minha mente o Antigo Testamento, é desde o tempo de Balaão. A Bíblia fala da doutrina dos Nicolaitas, fala também daqueles que seguiam o ensino de Jezabel, não é isso? No Apocalipse. Então vem desde lá do Antigo Testamento as práticas. Agora o nome Nicolaíta é incerto, ninguém sabe ao certo a origem deste nome. Amém? Ficou explicado aí, diaconisa? Creio que agora clareou até minha mente aqui também, né? É bênção de Deus estudar junto com os irmãos. Irmãos, vamos aqui avançar agora. Olha só. Então, o novo nascimento também significa uma transformação interior do pecador. E aqui, terminando o primeiro subtópico, diz o seguinte: a expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça. Essa regeneração, o novo nascimento, nós só podemos experimentar pela graça, nunca por esforço próprio. Você pode se esforçar o que for, irmãos. Você nunca vai conseguir nascer de novo pelo seu próprio esforço. Somente pela graça, somente pela ação sobrenatural do Espírito. E aqui terminando diz: Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E agora eu quero trazer outro versículo aqui, irmãos. Olha só, memoriza aí, nosso levita Vitor, né? Está aí também, Deus abençoe o Vitor, em nome de Jesus e toda a família. Então, irmãos, olha só, aqui falou que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Só que existe algo mais profundo que foi dito lá em João capítulo 3. Não é apenas ver, mas é também entrar. Olha só o que diz aqui em João 3, versículo 3 e versículo 5. Olha o que diz aqui, irmãos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu pedi para você memorizar a palavra ver, né? Então quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Mas não é só isso. Olha só o versículo 5, irmãos, o que diz. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja que quem não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Irmãos, olha só, eu creio que no Antigo Testamento já tinha um simbolismo sobre isso, sobre a questão de ver e de entrar. No Antigo Testamento, Deus ele mandou ali Moisés construir o tabernáculo. E o tabernáculo ele era constituído ali por vários, vamos dizer assim, cômodos, né? Como se fossem os cômodos de um barraco, como se fossem ali os compartimentos de uma casa. O tabernáculo ele possuía ali a área externa, onde o povo ficava, essa área externa. Ele possuía ali também o átrio, que era o pátio. Ele possuía o pátio. Ele possuía o lugar santo, onde ali os sacerdotes entravam. E ele possuía também o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, só o sumo sacerdote poderia entrar ali, uma vez no ano. No pátio, alguns que faziam parte da aliança até poderiam entrar no pátio, no átrio, fazer ali seu sacrifício. No Santo dos Santos,
no santo, perdão, os sacerdotes poderiam entrar. E no santo dos santos só o sumo sacerdote. Então veja, né, que existia ali alguns degraus, algumas escalas para as pessoas acessarem o santo dos santos. Irmãos, o povo de Deus poderia entrar até no pátio. O povo que não fazia parte da aliança até poderia passar por ali, mas não poderia entrar nem no pátio. Então veja que no tabernáculo existia uma cerca, existia ali uma cerca de mais de 2 metros de altura. Uma cerca de mais de 2 metros de altura nos impede de ver do outro lado, né? Você imagine uma cerca que tem mais de 2 metros de altura. Você não consegue ver do outro lado, irmãos. Então olha só, o povo que era estrangeiro não podia nem ver e nem entrar. Nem no pátio eles poderiam entrar. Então eles não poderiam ver e nem entrar no tabernáculo. Tá vendo aí a revelação? Quando nós não fazemos parte do reino de Deus, nós não podemos nem ver e nem entrar no reino de Deus. Quando nós não nascemos de novo, nós não podemos nem ver e nem entrar. Igual aquele povo estrangeiro do Antigo Testamento. Não poderia ver o que estava ali no pátio e nem poderia entrar. E ali o povo, né, que fazia parte do povo de Deus, que se arrependia, que ia fazer o seu sacrifício, entrava no pátio. O sacerdote entrava no lugar santo e o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. Hoje em dia, irmãos, quando nós nascemos de novo, nós já podemos ver o reino de Deus, nós podemos entrar no reino de Deus e não somente entrar no pátio, mas nós podemos entrar no santo dos santos. Nós temos acesso direto ao santo dos santos, porque o véu foi rasgado. O véu que fazia a separação foi rasgado. E todos aqueles que creem em Jesus, entregam sua vida para Jesus, podem entrar no santo dos santos. Essa revelação é maravilhosa ou não é para as nossas vidas, né? É maravilhosa para as nossas vidas, irmãos, essa revelação. Então, dito isso, podemos avançar. E nós vamos aqui para o subtópico 2 e já estamos encaminhando, né, para o tópico 3. Vamos lá. A regeneração como obra exclusiva de Deus. Deixa eu só ajeitar minha revista aqui. A regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Como eu já falei, essa transformação não é uma transformação superficial. Essa transformação é uma transformação profunda, irmãos. Irmãos, depois que nós temos um encontro com Jesus e experimentamos o novo nascimento, nós nunca mais voltaremos a ser os mesmos. Nós nunca mais voltaremos a ser os mesmos. Aí a pessoa pode pensar assim, pastor, mas tem muitos que desviam. Mesmo aquela pessoa desviada, irmãos, ela sempre vai carregar ali a marca de Jesus. Mesmo quando desviou, ela nunca vai esquecer da experiência que ela teve com Deus. Não tem uma música que fala assim, ó, quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver? Irmãos, tem pessoas que até desviam. Tem pessoas que se desviam e tem pessoas que não têm forças para voltar. Mas ela já não sabe viver mais da mesma maneira no mundo. Porque antes no mundo a gente vivia, mas a gente vivia alegre, a gente vivia curtindo os prazeres do mundo. Alegre em certo sentido, né? Uma alegria falsa. Mas a gente vivia sorrindo, se divertindo. Nós vivíamos ali farreando, né, irmãos? Mas depois que a gente tem um encontro com Jesus, se a gente se desviar de Jesus, nós vamos até viver no mundo, mas nós vamos viver de uma maneira infeliz. De uma maneira cada vez mais vazia, com um vazio cada vez maior. Quantas pessoas a gente encontra no evangelismo que fala, pastor, eu até queria voltar, mas não tenho força. Tem pessoas que choram, tem pessoas que gemem, tem pessoas que sofrem, irmãos. Algumas, graças a Deus, conseguem voltar. Outras, temos que falar a realidade. Outras, infelizmente, não conseguem mais voltar. Mas a pessoa nunca mais é a mesma. Nunca mais, irmãos. Depois que tem um encontro com Jesus, a pessoa nunca mais é a mesma. Pastor, e tem como a pessoa cair? Lá em Hebreus, irmãos, capítulo 6, vai dizer isso. Que alguns ali que recaíram, é impossível renovar para o arrependimento. Infelizmente, tem quedas que são irreversíveis. Por isso que nós temos que ter cuidado com a queda. A Bíblia fala, aquele que pois que julga está de pé, cuidado para que não caia. Tem pessoas que caem e ainda conseguem voltar, irmãos. Mas outros não conseguem, até desistem de voltar, porque perdem as forças. Então, irmãos, é uma mensagem que fica para todos nós.
vamos ter cuidado com a queda. E vamos ter cuidado, irmãos, com essa questão de dar uma voltinha no mundo, se desviar, pecar. Vamos ter cuidado com isso, porque tem quedas que são fatais. Amém? Então, olha só, essa mudança é profunda e o pecador ele reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Que no finalzinho diz: na epístola de Tiago, encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós falamos aqui que o novo nascimento, ele vem através da obra do Espírito, da obra da graça. É o Espírito Santo que nos faz nascer de novo. Mas como que o Espírito nos faz nascer de novo, irmãos? Aqui diz no finalzinho, ó, ele nos gerou pela palavra da verdade. Irmãos, a palavra de Deus é que opera este novo nascimento em nós. Porque primeiro nós ouvimos a palavra. E a Bíblia diz, a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é isso, irmão Francisco Silva? Então a Bíblia fala, a fé vem do ouvir e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, irmãos. Então nós somos gerados de novo pela palavra, irmãos. Aí a Bíblia fala, vós, Efésios capítulo 1, versículo 13, né? A Bíblia diz assim, ó, vós, depois que ouvirdes o evangelho da salvação depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tá vendo? Ouvimos a palavra, cremos na palavra, o Espírito habita dentro de nós e recebemos o novo nascimento. Vamos aqui para mais um versículo abençoado da palavra de Deus. Olha só o que diz aqui, 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Diz o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e a fé da verdade. Irmãos, eu gostei muito desse formato do estudo bíblico que nós fizemos agora aqui, né? Essa imagem que nós colocamos aí, né? A câmera, a posição que nós colocamos, o versículo da maneira que nós colocamos aí, né? Você que não viu ainda, dá uma olhadinha aí no celular, porque às vezes as pessoas só ouvem. Mas dá uma olhadinha no celular e veja comigo se não ficou melhor. Pra gente ler, pra mim ler aqui também, né? Esse layout aí, eu achei que ficou melhor, ficou mais bonito. E é assim, nós sempre vamos procurar melhorar, irmãos. Vamos sempre procurar melhorar para ficar cada vez mais abençoado o estudo. Então, irmãos, vamos repetir esse versículo, porque esse versículo é forte. Aqui nós aprendemos que nós somos gerados pela palavra. E olha o que diz 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e a fé da verdade. Tá vendo aí, irmãos, o novo nascimento? A santificação do Espírito e a fé da verdade. Nós nascemos pelo Espírito e nascemos pela palavra, irmãos. Santificação do Espírito e a fé da verdade. Isso é maravilhoso, né? Nossa missionária Raimunda gostou, a minha filha também. Ficou benção, né, irmãos? Eu também gostei. Ficou benção, mais agradável de ver. Meu olho já estava ardente, tanto olhar para aquela tela branca. Meu olho tá meio sensível à luz. Tô até usando um colírio aí. Meu olho tá meio sensível à luz. Então esse fundo azul aí ficou mais agradável de ver. Nossa irmã Nilde também gostou e é bênção de Deus. Sempre procurando melhorar para os irmãos. Então vamos lá, irmãos. Vamos avançar aqui para o subtópico 3. Subtópico 3 do tópico 2. A necessidade da regeneração do pecador. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante a sua morte sacrificial. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Está lá em 1 Pedro 3,18. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para os seres humanos. Irmãos, a regeneração, ela não é algo assim opcional. Aí a irmã Raimunda falou que ficou melhor para acompanhar também, né? Nossa vista, irmãos, com o tempo ela vai ficando sensível, né? Então quando é um fundo assim mais agradável, fica melhor de ler, né? Os irmãos também que tem o computador, se quiserem assistir no computador, que a tela fica maior, tablet. Quando botamos ali no YouTube, dá para assistir até na televisão também. Eu estava pensando em fazer a live pelo YouTube, mas ainda estamos fazendo alguns testes, irmãos,
Porque no Facebook tem pessoas que já acostumaram a acessar o Facebook. Então nós estamos orando para ver o que Deus direciona aqui também. Porque no Facebook também é bom, fica salvo no Facebook e no YouTube. Aí, ó, todos estão gostando. Então é a bênção de Deus, ficou muito bom. Nossa missionária Rita, irmãos Marinhos, todos gostaram. Então vamos lá, irmãos. Olha só que interessante. Devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito é essencial para todos os seres humanos. O novo nascimento não é algo opcional. Não é algo que você pode escolher. Aliás, você pode escolher, né? Mas se você quer ser salvo, irmãos, você não tem escolha. Se você quer ser salvo, você não tem escolha. Você tem que nascer de novo. Não é igual você vestir uma camisa vermelha, né? Uma camisa vermelha você pode pensar: ah, eu acho que eu vou vestir essa camisa. Ou eu acho que eu não vou vestir, não sei. Uma camisa vermelha você pode vestir ou não vestir, não vai trazer muitas consequências para sua vida. Agora, o novo nascimento não é algo opcional, é algo que você tem que experimentar. Irmãos, tem coisas no evangelho, na caminhada nossa, que não é opcional, nós temos que experimentar. Igual a questão da renúncia. Jesus falou: aquele que quiser vir pois após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Ou seja, quem quiser, né, experimentar do reino de Deus e para a glória, vai ter que negar a si mesmo, vai ter que tomar a sua cruz, vai ter que me seguir. É claro que você pode escolher sim ou não. Mas, irmão, se você quer a salvação, a partir do momento que você quer a salvação, aí você já não tem mais escolha. Aí você não pode mais fazer a sua vontade, mas você tem que fazer a vontade de Deus. O salvo é aquele que deixa de fazer a sua vontade e passa a fazer a vontade do Pai. Jesus Cristo, lá no Getsemane, ele deu esse exemplo. Ele falou: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Este é o novo nascimento. O novo nascido, ele passa a fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. E vamos aqui para mais um versículo, irmãos. Hoje estamos usando bastante a Bíblia aqui. Vamos para mais um versículo aqui que está em Hebreus 12:14. Olha só. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, a pessoa pode escolher entre ser santa e não ser. Mas aqueles que escolherem não se santificar, não vão ver e nem entrar no reino de Deus, irmãos. Não adianta. Essa questão de... Irmãos, tem muito engano na mente das pessoas. Tem pessoas que acham que vão ser salvas de qualquer maneira. Ah, eu tô vivendo essa vida errada aqui, essa vida pecaminosa, mas Deus é amor, no final vai dar tudo certo. Eu quero te dizer que se nós vivermos uma vida de pecado, no final não vai dar certo. A Bíblia fala: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, esse sim é a vida eterna. Mas o salário do pecado sempre vai ser a morte. A palavra não mudou, a palavra não muda, a porta ela continua sendo estreita, ela não foi reformada, ela não foi alargada, a porta continua sendo estreita. É necessário santificação, é necessário renúncia, porque senão não veremos ao Senhor. Glória a Deus. Dito isso, vamos para o nosso último tópico. E antes de ler o último tópico, beber mais um chazinho aqui. Vamos lá, irmãos. Último tópico: os meios da obra regeneradora. Glória a Deus. Subtópico 1. A operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água. Agora vamos entender mais profundamente o que é nascer da água. Olha só. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior, que apenas o Espírito Santo pode realizar. Neste sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Então tá vendo, irmãos? Essa expressão, nascer da água, não é apenas você se batizar na água. É importante você se batizar, e a Bíblia fala: aquele que crê e for batizado será salvo, né? O batismo também acompanha a salvação, mas não é o batismo nas águas que salva, irmãos. Uma coisa que nós temos que entender. Não é o batismo nas águas, né, que salva, mas ele acompanha a salvação. Glória a Deus. E esse nascer da água é algo mais profundo que apenas
Deixa eu arrumar a câmera aqui, que tá meio bagunçada. Pera aí. Aqui. Então, irmãos, o nascer da água, que a Bíblia se refere, é mais profundo do que apenas se batizar. Tem gente que se batiza, tem gente que vai, se batiza, desce as águas, mas não nasce de novo. Eu, quando fui batizado, eu lembro que um jovem foi batizado do meu lado, irmãos. Um jovem foi batizado também quando eu batizei. Esse jovem que foi batizado do meu lado, na mesma semana, nós vimos ele tomando cerveja, tomando uma latinha de cerveja ali, tomando cerveja. Na mesma semana que se batizou, estava tomando cerveja. Ou seja, muitos podem até descer as águas, mas não é isso que vai salvar. O que vai salvar é a purificação do espírito, a purificação da água, da alma, né? Aquilo que nós falamos. É a lavagem regeneradora, que lava a nossa alma, que lava o nosso espírito, purifica o nosso espírito, tira toda a sujeira. Não é apenas tirar a sujeira do corpo, mas é tirar a sujeira do espírito, irmãos. É igual você tomar um banho. Tomar um banho ali, você vai limpar o seu corpo. Mas quando nós nos lavamos com a água, Jesus Cristo falou, né? Aquele que beber dessa água jamais voltará a ter sede, pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas que jorram para onde? Para a vida eterna. Quando nós bebemos dessa água, quando nós nos lavamos dessa água, irmãos, aí a mudança ela é interior, é de dentro para fora. Reflete sim no exterior. O exterior também vai refletir, mas ela vem de dentro. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Amém? E temos aqui mais um versículo abençoado para confirmar isso. Olha só o que diz aqui. Deixa eu ver aqui. Tito, tá aqui, ó. Tito, capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Novamente confirmando, né? Como que Jesus nos salvou? Pela lavagem da regeneração. Ou seja, quando nós nascemos de novo, nós somos lavados. Lavados e remidos, né, irmãos? Pelo sangue de Jesus, pela palavra que simboliza a água também. E aqui fala, e pela renovação do Espírito Santo. Irmãos, esse ensino é revelador. Creio que hoje todos nós estamos entendendo melhor o que significa este novo nascimento. Que às vezes nós ouvimos falar muito de novo nascimento, mas não sabemos o que é. Não sabemos como funciona. Hoje nós aprendemos o que é novo nascimento. E se você perdeu o comecinho dessa lição, depois volte lá para o começo, no Facebook, no YouTube. Volte e pegue desde o começo, irmãos, para você não perder nada, para você entender tudo. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. E agora nós vamos para o subtópico 2. Já estamos encaminhando aqui para o final. A palavra de Deus. Na palavra de Deus tem o poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Semelhante, em Tiago, lemos que pela sua vontade Deus nos gerou pela palavra da verdade. Apenas para confirmar tudo que nós já falamos até agora, né? E aí nós vamos para o último tópico, que é a vontade soberana de Deus. Subtópico 3. Último subtópico, subtópico 3, que diz a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem no conhecimento da verdade. Então é vontade de Deus, irmãos, que todos experimentem o novo nascimento. Apesar de ser a vontade de Deus que todos experimentem o novo nascimento, a verdade é que nem todos vão experimentar. Porque só vai experimentar o novo nascimento aquele que realmente crê, se arrepende e se entrega. Irmãos, tem que crer, se arrepender e se entregar. Mas a vontade de Deus é que todos, o novo nascimento está disponível para todos, mas nem todos vão participar do novo nascimento. Somente aqueles que realmente deixam o seu coração arder por essa chama, pela chama do Espírito. Então aqui no finalzinho diz, no entanto, segundo a sua vontade permissiva, existe uma coisa que é a vontade soberana de Deus, outra coisa é a vontade permissiva. A vontade soberana é quando Deus dá uma ordem e aquilo tem que se cumprir. Quando Deus dá uma ordem, até o diabo obedece, irmãos. Essa é a vontade soberana. Agora a vontade permissiva de Deus, o que é a vontade permissiva? É quando Deus respeita as nossas escolhas. Porque Deus, ele respeita as nossas escolhas. Se a pessoa quiser ir pro buraco, a pessoa vai, irmãos.
Deus vai ficar triste, Deus vai sofrer, Deus vai chorar. Jesus, ele chorou por Jerusalém, mas ele vai respeitar sempre as nossas vontades, as nossas escolhas. Por isso que nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas. Nós vamos nos tornar escravos das nossas escolhas. Então aqui no finalzinho diz, as pessoas, vamos ler de novo. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Lá em Lucas 7,30 vai falar disso e Atos 7,51. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Tá vendo como terminou essa lição? Aqui terminou dizendo que nós não podemos escapar dessa tomada de decisão. Então hoje, você que ouviu essa palavra, você que ouviu esse ensino, você que vai ouvir ainda esse ensino, tome hoje essa decisão. Tome a decisão de nascer de novo. Tome a decisão de aceitar Jesus como único. Aceitar é maneira de falar, né? Porque Jesus é que nos aceita. Mas tome a decisão de reconhecer Jesus como único, verdadeiro e suficiente Salvador. Aí Jesus vai mudar sua mente, sua vida, sua maneira de ser, de falar, de agir, de viver. Você vai experimentar o novo nascimento. Mas é necessário tomar hoje essa decisão. Hoje você vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu reconheço o Senhor como único, verdadeiro e suficiente Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados, transforme a minha vida, me dê um novo nascimento e escreva o meu nome no livro da vida. Faça essa oração, irmãos, que Deus vai mudar a sua vida. Amém? Dito isso, vamos aqui para a conclusão. E a conclusão diz: a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. Quando nós nascemos de novo, aí sim nós nos tornamos filhos de Deus. Às vezes no mundão nós temos até essa mania de dizer: eu também sou filho de Deus. Mas a Bíblia ensina que é necessário crer, se arrepender, se entregar a Jesus e reconhecer Ele como Salvador, que aí sim nós nos tornaremos filhos de Deus. Este é o processo verdadeiro. Amém, irmãos? Glória a Deus? Então, esta foi a aula de hoje, uma aula abençoada, né? Tivemos até uma interação boa no dia de hoje, né? Várias pessoas aí no Facebook, tivemos uma interação boa. Se alguém não apareceu aqui que eu não falei o nome, né? É porque às vezes a pessoa não bota o comentário. Se não botar, às vezes eu não vejo, né? Então, se você quiser botar aí o seu comentário também, eu vou estar abençoando a sua vida, orando pela sua vida também. Quero agradecer todos que ficaram até agora e todos que têm aí participado do estudo bíblico, irmãos. A próxima lição é a lição número 3. Espero os irmãos na próxima lição. Você que não adquiriu sua revista, ainda temos revistas, né? Então você pode adquirir sua revista. E a próxima lição tem como tema a verdadeira adoração. Vamos aprender como sermos verdadeiros adoradores. Amém, irmãos? Então este foi o estudo bíblico de hoje. Espero que tenha abençoado sua vida. E vou aqui, antes de terminar, abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar a sua família, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, a sua vida financeira, a sua vida emocional, a sua vida sentimental, a sua vida familiar, a sua vida ministerial e também todos os seus relacionamentos. Quero abençoar aqui o teu espírito, a tua alma e o teu corpo, abençoar a sua mente, abençoar todas as áreas da sua vida. Glória a Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém, que todos digitem amém e graças a Deus, e não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida e até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais
andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino